Olá, meus queridos, aqui professor Jussival, aula de Sociologia agora, dando continuidade ao conteúdo que nós estávamos trabalhando no livro de vocês. Olha só o nosso livro, nosso instrumento, que nós estamos trabalhando, é este livro aqui, tá bom? E nós estávamos trabalhando para vocês aí, já lá no comecinho da nossa aula, da nossa introdução, da nossa aula passada, nós discutimos um pouco da introdução da sociologia e começamos também a discutir um pouco da introdução do primeiro capítulo sobre as ciências sociais que são fruto da transformação social. O próprio título já diz, nós vamos trabalhar aqui os conceitos de sociologia e como foi que as ciências sociais, antropologia, ciência política e a própria sociologia vai ser esse fruto da transformação da sociedade, tá bom? Trabalhei com vocês na aula anterior, só para relembrar, o contexto do surgimento da disciplina Sociologia, que foi uma das últimas disciplinas a surgir no currículo escolar e também no currículo das ciências aqui no mundo, que foi justamente a questão da Sociologia, que vai surgir neste período aí, no período que nós chamamos período do tempo das transformações sociais, aqui na época que nós estamos vivendo, certamente, do período que nós chamamos de período da idade contemporânea, tá bom? Então, a última disciplina que veio surgir foi a Sociologia, e essa disciplina vai surgir dentro de um contexto, e esse contexto é justamente a Revolução Industrial, a Revolução Francesa e o Iluminismo. Lembrem-se que eu falei para vocês na aula passada que esses três eventos aí que eu acabei de falar para vocês aconteceu aonde? Na Europa. Um acontece na Inglaterra, o outro acontece na França e o outro acontece na Europa como um todo. Então existia todo um contexto social para surgir essa disciplina e aí nós paramos justamente na análise das bases das ciências sociais. Então vamos dar continuidade à nossa aula a partir deste gancho que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Então, analisando todo o século XVII e século XVIII, a gente vê que na Europa vai surgir essa disciplina. Pessoas irão sentir a necessidade de justamente estudar o comportamento social. Então, as bases das ciências sociais, a partir do século XVII, a partir de 1600 e alguma coisa, os grandes físicos e matemáticos da época passaram a entender o universo pelas leis físicas e naturais, ou seja, não era mais o pensamento da Idade Média em que dizia que toda a explicação estava em Deus. Agora o racionalismo, a razão e o saber humano, atrelado, claro, à questão da ciência, vai trazer um quê de cientificidade para o homem, deixando de lado essas questões de dizer que todas as leis do mundo, do universo, era justamente uma lei vindo de Deus. Agora não, a partir do século XVI, século XVII, aliás, nós teremos aí matemáticos e físicos que vão analisar o universo por leis físicas e naturais. E já no século XVIII, a partir dos anos 1700, um francês, Saint-Simon, passou a explicar as revoluções científicas associado às revoluções políticas. Toda a revolução científica ela está associada às revoluções políticas. Então, quando você junta a revolução científica e a revolução política, acontece uma transformação social. Isso aí é claro e é notório. E tudo isso que eu estou falando está dentro de um contexto de um tempo que nós chamamos de modernidade. E nesse tempo de contexto chamado de modernidade, é importante analisar um cara chamado Karl Marx, que ele vai dizer o seguinte, que tudo que é sólido se desmancha no ar, porque ele vai dizer que a modernidade dos tempos dos homens, com essas transformações sociais, se relaciona com a ideia de fragmentação, incompleto, de transição, cultura de massa e tudo mais, tá bom? Mas para chegar ao conceito de modernidade, é necessário a gente analisar o tempo dessa modernidade que dá a ideia de progresso. É como se de forma linear as coisas fossem acontecendo e a modernidade e o progresso tivessem chegado. E para a gente entender isso, é necessário a gente fazer uma famosa linha do tempo, onde a gente começa com a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Os cinco momentos históricos que nós temos,
que é justamente o período de toda a história da humanidade. A pré-história, lá no começo dos tempos, depois do ano 3.500, 4.000 a.C., até o ano 476, que é o período da Idade Antiga. Depois de 476 depois de Cristo até 1453, período da Idade Média. E a partir de 1453 até os dias atuais, os homens começam a se transformar e a sociedade começa a se transformar assim. E a partir do século XVII, conforme eu já falei para vocês aí, é que nós começamos a ter uma noção do que nós poderíamos chamar de modernidade, tá bom? Bem, na próxima lâmina aqui, nós vamos começar a entender a divisão entre as ciências sociais. Eu falei para vocês agora há pouco que as ciências sociais estão divididas em três, né? Sociologia, antropologia, que estuda o homem e o seu comportamento lá no passado, e a ciência política, que vai analisar a política. Mas como é que nós vamos... O que nos interessa nesse momento? Embora a gente saiba que as três ciências sociais são essas, mas o que nos interessa nesse momento é a sociologia. É o seu conceito, como é que ela nasce, como é que é o princípio de tudo isso, professor? Vamos analisar então. A sociologia, ela vai nascer a partir das evoluções científicas e políticas, por que não dizer, né, do século XVIII, principalmente com o Iluminismo, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, que eu acabei de falar para vocês. Então, pensadores como Augusto Comte e Herbert Spencer, eles vão defender a sociedade como evolucionista social, aquilo que nós chamamos de darwinismo social. Aí você não entendeu muito bem o que eu estou querendo dizer. Gente, nós temos duas teorias de vida na Terra. Primeiro é que nós somos oriundos de Adão e Eva, aquela teoria criacionista, mas nós temos também uma teoria evolucionista, criada por um cara chamado Charles Darwin, que ele vai dizer que nós somos frutos de uma evolução lenta da espécie humana, os humanoides, que surgiu há 13 milhões de anos de Cristo, e esses humanoides evoluíram, transformaram nos primatas, esses primatas depois se transformaram em homem. Né? Esses homens hoje somos nós, os Homo sapiens sapiens, aqueles homens que sabem, né? Que tem noção de tudo que está acontecendo e tem um elemento racional consigo dentro de si. Ora, diante disso, é necessário a gente compreender que, existe no que o senhor chamado Charles Darwin, que é o autor dessa teoria, ele vai defender que nesse processo lento de evolução, apenas os mais fortes irão sobreviver. E ele percebe isso não só com os humanos, mas também com os animais. Ora, o que é que o Augusto Comte e o Herbert Spencer defendia neste momento? Ele defendia que com os humanos era da mesma forma. Né? Ele defendia que os humanos também eram da mesma forma. Que o darwinismo social é justamente isso. É onde os países, né, que têm maior poder econômico, sobretudo no século XVIII e século XIX, eram os mais fortes, eram aqueles que iriam dominar os mais fracos. Daí que eles chamavam de darwinismo social. Na página número 17 do livro de vocês, tem a explicação do que é darwinismo. Eu vou ler aqui para vocês. Movimento de ideias sobre a evolução das espécies, cujo principal expoente é o naturalista inglês Charles Darwin, que nasceu em 1809 e morreu em 1882, que desenvolveu a teoria da seleção natural na perspectiva de uma teoria evolutiva. Segundo ele, os organismos mais adaptados ao ambiente têm maior chance de sobreviver, tá bom? E aí o darwinismo social, pregado por Augusto Comte e Herbert Spencer, pregava justamente isso. As nações fortes teriam legitimidade para poder dominar as nações fracas. É o que nós chamamos de darwinismo social, tá bom, gente? Para Comte, o Augusto Comte, que é justamente o pai da sociologia moderna, aquele cara que vai primeiro pensar a sociedade, ele vai defender, né, a sociedade, a mudança social como o princípio da ordem. Ele diz que só vai mudar alguma coisa se houver ordem, se a sociedade tiver leis para seguir e essa ordem ser seguida. Além dele, né, nós iremos estudar muito esses caras, além dele, Augusto Comte, nós temos também a contribuição de Émile Durkheim, que é um francês, o Max Weber, né, que é um alemão, o Augusto Comte, que também é francês, e o Karl Marx, né? Todos esses quatro caras nós iremos estudar bastante a partir de agora, tá bom? Na próxima lâmina, nós vamos ver bem aí qual é o conceito natural de cada um deles a respeito do que é sociedade e do que é sociologia. Por exemplo, né, Augusto Comte vai dizer que a sociedade é tão real quanto um organismo vivo. Né?
Para o Durkheim, a sociedade para ele resulta da combinação de coincidências, não, das consciências individuais. Para Max Weber, a sociedade é um complexo de significado dos valores de uma época. Viu que não é tão fácil explicar a sociedade, segundo Max Weber? E para Karl Marx, a sociedade é determinada pelas condições materiais em transformação, o modo de produção, a economia que condiciona a sua vida social. Então, cada um desses pensadores, eles pensam diferente do que é o conceito de sociedade. E de sociologia, professor, o que cada um pensa? Ora, Augusto Comte acha que sociologia é uma reflexão filosófica sobre a sociabilidade humana, ou seja, o homem viver em sociedade, o homem viver em grupos, sob determinada ordem, determinada lei, tá bom? Durkheim, o que o Durkheim pensa? O Durkheim diz que sociologia é uma busca de um conhecimento objetivo sobre a realidade social. Falou em realidade social, fato social, falou em Durkheim, tá bom, gente? O Max Weber, o que ele pensa de sociologia? Ele diz que a sociologia interpreta o sentido que orienta toda a ação social. Falou em ação social, falou em Max Weber, tá bom? Fato social, Durkheim. Ação social, Max Weber. E Karl Marx, o que ele pensa de sociologia? Ele diz que a sociologia realiza ações concretas e históricas do ser humano que constrói a si e o seu mundo. Tá vendo aí? Essa é a análise de cada um desses 4 caras a respeito do que é sociologia e do que é sociedade, tá bom? Na próxima lâmina, nós vamos tentar entender o que é senso comum e o que é ciência. O que é o senso comum? Todos nós temos o senso comum de tudo. A gente acha que sabe de tudo. Hoje nós vivemos sobre aquilo que nós chamamos de achismo, os achismos. Eu acho isso, embora você não tenha uma comprovação científica, você acha. Por exemplo, estão achando aí que, por exemplo, a cloroquina resolve o problema da coronavírus. Mas é apenas um achismo, porque a ciência diz o contrário, diz que ela não tem efeito nenhum. Então isso é senso comum, tá? Então o senso comum é o conhecimento com base na experiência cotidiana. Você faz uma experiência diariamente, acha que deu certo, aí você acha que aquilo ali é real, então você leva em consideração também a opinião dos indivíduos em sociedade, que nós vamos chamar de senso comum, tá? Mas aí você faz o contraponto, dá o senso comum com a ciência. O que o senso comum diz? O senso comum diz que quem tomar café, se sair na chuva, tem problema na face, pode pegar um derrame. O que a ciência diz? A ciência diz que não tem nadinha, não tem nenhum problema se você tomar um café e sair na chuva. Não tem nada, certo? Então, o que é a ciência? A ciência é a busca e a descoberta com base em experimentos científicos. Para se chegar a uma determinada convenção científica, é necessário ter muitas experiências. Vide o caso, por exemplo, um exemplo muito claro, das vacinas, que está chegando agora para combater a Covid-19. Você veja que para poder ser colocado essas vacinas no mercado, se faz necessário ter um conjunto de experimentos científicos imbuídos de 3 etapas. Uma primeira etapa, uma segunda e uma terceira etapa, até ser aprovado por qualquer órgão, né, de fiscalização da vigilância sanitária de qualquer país. Tá bom? No nosso caso aqui, o Brasil, a Anvisa. Esse é um dos exemplos do que é senso comum, do que é a ciência, tá bom? E aí, gente, para nós compreendermos essa transformação social, que eu tanto estou falando já há algum tempo, é necessário a gente compreender alguns métodos para pensar a nossa sociedade, a nossa realidade. E aí nós vamos ter alguns métodos. O primeiro método é do Augusto Comte. Ele fez uma obra chamada Curso de Filosofia Positiva. Ele vai dizer que a ciência é um instrumento de transformação e domínio da realidade física e social. Ele vai ser o primeiro, claro, a estudar a sociedade, eu disse para vocês, e ele vai defender uma coisa. Ele vai defender essa transformação social através, a sociedade, claro, através da lei dos 3 estados, que ele chama de a lei, o teológico, o metafísico e o positivista. Para ele, o teológico é associado aos acontecimentos, às ações de Deus. Então, essa lei dos 3 estados da história, né, que ele analisa o comportamento do ser humano, ele vai dizer que tudo está associado aos acontecimentos, às ações de Deus. Isso é muito fácil analisar, principalmente na Idade Média. Era isso mesmo. E até hoje, muita gente diz que as coisas que acontecem no mundo é o querer de Deus, né?
Nós temos também aí outra lei, que ele vai chamar de a lei do metafísico, que seria transitório, no qual a explicação da evolução seria a natureza e a razão. É a junção do pensamento natural, da própria natureza, com o racional, a inteligência humana, tá bom? E por último, a lei do positivo, onde ele vai dizer que as leis científicas, para explicar os fenômenos sociais, é necessário ter um compêndio da ciência, o auxílio das ciências, para você tentar entender os fenômenos sociais, ok? Nós temos também aí, para explicar esse aspecto aí, né, mais outro pensador, né, a dialética de Durkheim. Durkheim vai dizer que as transformações sociais dependem muito da arte do diálogo, ou seja, você falar e o outro ouvir, o outro compreender e retrucar perguntando mais algo. Aquele que está perguntando pode ensinar para o que perguntou, e assim sucessivamente. Essa é a arte do diálogo, que o Durkheim chama de arte da dialética, onde todo mundo vai aprender através do próprio diálogo. E o Max Weber vai dizer que a transformação social irá acontecer naquilo que ele chama de compreensão da ação social, ou seja, compreende a sociologia como ação do indivíduo, que ela seguia pela ação do outro. Ou seja, um vai aprendendo com as ações do outro. E Karl Marx vai analisar a transformação social pela perspectiva econômica, onde ele vai dizer que só há uma transformação social se houver uma discussão com as relações de produção. E o que é essa relação de produção que Karl Marx coloca? É justamente, gente, um período onde nós estamos vivendo ali no século XIX, né? É início do século XIX, onde Karl Marx vai propor as ideias da economia, onde ele vai dizer que quem é rico fica cada vez mais rico explorando a mão de obra do trabalhador. O trabalhador, quando ele despertar essa consciência, ele se organizar, ele vai tomar o poder. E aí ele vai propagandear e vai criar aquilo que ele chama de conflito ou luta de classes entre quem produz, no caso o trabalhador, o proletariado, com o núcleo dos empresariados, os industriais da época. Nós estamos vivendo aí, certamente, a segunda fase da Revolução Industrial, dentro da própria Inglaterra, e ele, Karl Marx, é um dos autores desse pensamento. Ele acha que a transformação social só vai acontecer quando houver uma associação com essas relações de produção. Tá bom, gente? É isso que eu tinha que dizer para vocês. Valeu pela atenção. Numa próxima oportunidade, a gente volta trazendo a continuação do nosso livro, no nosso instrumento didático deste ano, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima!